Olá, muito bom dia. Vamos então falar um pouco sobre a simplificação legislativa o esquema, o roteiro que eu tracei é mais ou menos este. Então vamos começar por falar sobre a importância da simplificação, porque é que ela interessa, qual é que é a ligação com a avaliação legislativa e aqui vamos falar um pouco sobre, talvez, em parte, os mesmos temas que abordaram com o professor João Tiago Silveira, embora sob uma perspectiva diferente. A minha perspectiva vai ser diferente, a perspectiva da simplificação. Na verdade, a avaliação legislativa e a simplificação são dois mecanismos para alcançar um mesmo fim, que é melhor legislação, better regulation, como dizem os nossos amigos americanos, e, por fim, então, tendências atuais da simplificação e desafios para o futuro. Ok, então, por que é que interessa a simplificação? O pecado original, ou a origem do problema, é a ideia de que há demasiada burocracia, tanta papelada, tantos pedidos, tanta interação com a administração, tanto dever de preencher inicialmente requerimentos, pedir autorizações, pedir licenças e depois, ao longo do tempo, de fornecer informação, reportar dados e factos, e tudo isso gera, então, um determinado encargo, um determinado custo, que vamos ver qual é, e que é considerado indesejável, não só numa perspectiva económica, como também numa perspectiva de cidadania, de ligação entre os cidadãos e o Estado. Mas, a este propósito, então, fixando-nos naquilo que são os encargos, aquilo que acaba por fazer os cidadãos e as empresas sofrer, ao nível, então, daquilo que podemos chamar de encargos regulatórios. Aqui depende um bocadinho a terminologia que quisermos adotar. A terminologia anglo-saxónica utiliza muito regulatory burdens, portanto, encargos regulatórios ou custos regulatórios, mas numa perspectiva de que, para os anglo-saxónicos, tem um entendimento regulatório diferente do nosso, porque aqui eles incluem quer a legislação, quer os regulamentos propriamente ditos, e por isso eu vou traduzir aqui por regulatórios, mas na verdade isto significa também legislativos, não é regulatórios no sentido de regulamento. Mas então, ao nível de encargos regulatórios, temos dois tipos facilmente distinguíveis de encargos regulatórios para os cidadãos e para as empresas que advêm da atividade do Estado, nomeadamente da atividade legislativa do Estado. O primeiro é o encargo financeiro, o encargo, digamos, normal, corrente da necessidade de pagar impostos, pagar taxas, pagar contribuições para financiar o funcionamento do Estado. Digamos, é o encargo mais facilmente quantificável no sentido em que tem um determinado valor. Mas depois também temos aquilo que podem ser designados de encargos administrativos. Então, dentro da categoria encargos administrativos, podemos encontrar dois tipos. A maneira depois de nós qualificarmos os custos que estão incluídos nos encargos administrativos é variada, já vamos falar um bocadinho sobre isso, mas aqui nos encargos administrativos podemos encontrar, digamos que, os custos substantivos, no sentido de os custos decorrentes do conteúdo da legislação, adaptar a atuação, por exemplo, da empresa a novas condições legais, a novos requerimentos, a novos requisitos legais, a novas formas de atuar, o custo de os cidadãos passarem a atuar de forma diferente, passarem a instalar painéis solares, passarem a andar de carro elétrico, etc. E, por outro lado, também os custos administrativos propriamente ditos. E aqui, nos custos administrativos, é que temos a quantificação de quanto custa o preenchimento
quanto custa em termos de tempo e de dinheiro, no sentido em que tempo também é dinheiro, há um custo económico no tempo, preencher a papelada, preencher os requerimentos, os formulários, o tempo de espera para a administração decidir, o custo necessário para adquirir a informação que a administração necessita e que a administração requer, tudo isso então tem um determinado custo económico. Uma maneira então de definirmos custos administrativos nesse sentido é no que diz respeito então à recolha de informação, porque na verdade o que é o preencher um formulário? Preencher um formulário é nós fornecermos informação à administração. E esse fornecido pode ter uma administração que nós temos facilmente, ou mais ou menos facilmente, não é? Pode ser levantarmos para ir buscar a carteira para ver a data de validade do nosso documento de identificação, relativamente não é um custo muito grande, mas também pode ser uma avaliação ambiental, que implica então o estudo aprofundado do sítio, na realidade, dos impactos daquele projeto sobre aquele sítio. E, nesse sentido, de qualquer forma, é sempre possível, então, quantificar os custos administrativos decorrentes. Para além disso, existem outras formas de também nós dividirmos os custos, ou de nós olharmos para os custos administrativos. Temos os custos diretos e os custos indiretos, ou seja, os custos diretamente decorrentes da necessidade de, por exemplo, então recolher informação e dar essa informação à administração através do preenchimento dos formulários, e por outro lado também os custos indiretos, neste caso, o custo indireto é o que é que se poderia fazer, por exemplo, com aquele tempo, em vez de estar a preencher aquele formulário, e no sentido também de o custo de oportunidade perdida que advém de, por exemplo, as empresas não adotarem algumas atividades porque elas não são possíveis ou porque elas são excessivamente difíceis à luz de um determinado enquadramento normativo. E é esse então podemos qualificar como custos indiretos. Para além disso, também podemos distinguir entre custos pontuais, aqueles, por exemplo, que são one shot, não é? Aqueles custos que, quando, por exemplo, sai a nova lei, quando sai um novo documento legislativo, é preciso adaptarmos, é preciso fornecermos uma qualquer informação, é preciso preencher um qualquer formulário, ou aqueles que podemos considerar como custos recorrentes, são, normalmente, obrigações de reporte periódico, reportar periodicamente quantos trabalhadores é que temos, reportar periodicamente qual é que é o nosso nível de emissões para a atmosfera, reportar periodicamente transferências bancárias, etc. É claro que, então, todos estes diferentes tipos de custos devem e podem ser ponderados de forma diferente numa avaliação legislativa e interessam também de forma diferente para uma ponderação desses custos. Naturalmente, um custo pontual é menos pesado do que um custo recorrente, mas um custo recorrente pode ser facilitado, por exemplo, através de recurso a plataformas eletrónicas ou a mecanismos de reportes automáticos. E por isso, na verdade, até pode não ser muito pesado para as empresas e para os cidadãos. Nesse sentido, por exemplo, uma das medidas, então, que se adotou no contexto da simplificação em matéria de legislação ambiental foi juntar todas as obrigações de reporte ambiental. Portugal, nomeadamente por força do direito da União Europeia, tem muitas obrigações de reporte ambiental, que era ao nível de emissões para a atmosfera, quais é que são os gases que são emitidos, emissões para a água, quando, onde, etc. E este reporte tem que ser feito periodicamente à nossa administração, depois também reporta à Comissão Europeia.
E, nesse sentido, aquilo que se fez foi, vai-se criar uma plataforma, uma só plataforma, em que, por exemplo, dá para fazer agregados, não é? Imaginem que, por exemplo, relativamente à qualidade do ar, é possível reportar todos os meses e depois anualmente ou depois semestralmente. A plataforma reconverte automaticamente, faz o agregado dos reportes ao longo dos meses e, portanto, simplifica-se, apesar de ter uma obrigação, um custo corrente, mas a esse nível também é um custo recorrente, por exemplo, relativamente ao qual nós não podemos mexer porque nos é imposto pela União Europeia, não podemos escapar a esse custo, mas podemos torná-lo mais simples para os operadores, nomeadamente então através do recurso às novas tecnologias. Mas já lá iremos. Naturalmente, aqui o nosso ponto de partida é que, naturalmente, é legítimo pelo poder político optar por impor encargos administrativos. Impor. Uma vez assisti uma palestra de um colega inglês que dizia, a propósito de red tape, então a burocracia, digamos, as condições de a proteção dos trabalhadores, a segurança do trabalho, é burocracia, a proteção do ambiente, é burocracia, a proteção do património cultural, é burocracia, a democracia é burocracia. Não é? O processo eleitoral é um processo burocrático. E, nesse sentido, é natural que o poder político opte por criar processos administrativos para controlar, para fiscalizar, etc. A questão não é propriamente essa. A questão é que esses processos sejam criados da forma mais inteligente possível, alcancem de facto os seus objetivos, não exijam aos cidadãos a prática de atos que são ou redundantes, ou desnecessários, ou sabem aquele momento em que tem que se entregar o mesmo papel em 3 sítios diferentes. Ou está-se num sítio, tem que se ir ao guichê ao lado, carimbar o papel para voltar. É isso que se pretende evitar. Portanto, não propriamente desproteger o interesse público, é claro que não, mas fornecer ao legislador a informação e os conhecimentos necessários para tomar as melhores decisões possíveis, as melhores decisões legislativas possíveis, e também, então, permitir, de facto, que a legislação seja eficaz no sentido de alcançar o seu objetivo. Também é preciso a esse nível perceber que, ao criar esses procedimentos, se está, de alguma forma, ou seja, tem que existir um equilíbrio entre benefícios e encargos que são criados. É claro que, em última análise, essa ponderação, que é uma ponderação que pode ser feita tecnicamente, se feita de uma forma meramente tecnocrática, é uma avaliação que é cega. Se o peso de proteção do ambiente ou o peso de proteção do património cultural não for ponderado democraticamente, e só nos interessar os económicos, naturalmente, qualquer designação de um monumento ou de uma área protegida é um encargo, representa um encargo económico gigantesco e, portanto, nunca seria feito. E, por isso, há aqui uma dimensão de decisão política, mas a questão é nós permitirmos ao decisor político ter todo o conhecimento suficiente para decidir se, naquele caso, se justifica ou não a imposição daquele encargo burocrático. Isto porque é verdade que os encargos burocráticos têm consequências que são muito significativas, quer a um nível de impedir, então, ou dificultar o desenvolvimento económico, quer ao nível de impedir as trocas comerciais e os investimentos, quer ao nível também de um Estado que é demasiado burocrático coloca em questão também, de certa forma, o próprio Estado de Direito e o seu próprio funcionamento, no sentido em que o cidadão sente que o Estado não dá resposta, o cidadão sente que o Estado não está do lado dele, o cidadão sente que o Estado está a criar obstáculos que são dificilmente compreensíveis para a sua atividade. É importante que os cidadãos consigam perceber
a utilidade dos procedimentos administrativos e perceber porque é que se lhes está a exigir que eles preencham aquele formulário, qual é que é a utilidade última. É por esse motivo, então, se conhecer que aquela ideia de legislar só por legislar e criar mais um procedimento administrativo de controlo a par dos outros sem olhar para o panorama geral, a paisagem regulatória geral, é algo que está constantemente ultrapassado e que os Estados hoje em dia têm adotado uma perspectiva de simplificação administrativa. Notem que o meu discurso até agora foi muito relacionado com a avaliação de impacto, mas em rigor a lógica da simplificação também está relacionada com simplificar o acesso à legislação, o conhecimento do quadro legislativo aplicável. Isto também é simplificação, no sentido de existir um sítio onde eu, investidor, posso ir, e aqui, hoje em dia, literalmente um sítio, no sentido de um sítio na internet, um sítio onde eu posso ir e encontrar a legislação que eu preciso conhecer para investimento estrangeiro em Portugal, por exemplo. Um sítio onde eu posso ir, enquanto cidadão estrangeiro que me quer legalizar em Portugal, para perceber o que é que eu tenho de fazer para me legalizar em Portugal. Um só sítio, eu sei, é ali. Eu Google, o que é que eu tenho de fazer? Aparece-me aquele resultado como o primeiro, eu vou lá, tenho acesso àquilo que tenho que saber. Isto também implica uma descomplexificação do ordenamento jurídico. Um ordenamento jurídico demasiado complexo é um ordenamento jurídico que é muito difícil de ser atendido, não só pelo cidadão comum, o que levanta então problemas de legitimidade e democracia, porque se eu não percebo a legislação, mais facilmente não vou cumprir e também não percebo a utilidade do Estado, mas mesmo pelos próprios profissionais, pelos próprios advogados, pelos próprios juristas. É importante os juristas conseguirem perceber qual é que é o quadro legislativo aplicável. Mais uma vez, desculpem, eu estou sempre a dar exemplos de ambiente, mas é de onde eu venho, não é? Por exemplo, no âmbito do direito do ambiente, muitas vezes, um jurista de direito do ambiente é aquele que sabe qual é que é, conhece mais ou menos quais é que são as leis. Nem é bem qual é que é o regime que está nas leis, mas ao menos sabe que há um regime jurídico de reserva ecológica nacional, que há um regime jurídico para as áreas protegidas. Aí há a consolidação de atos normativos, a codificação e a ter uma forma informal isto ser alcançado através de novos mecanismos informáticos é algo que facilita, simplifica a vida dos cidadãos. Por outro lado, a própria construção do texto, convém que a própria construção do texto permita essa facilidade de acesso ao conhecimento, ao regime que é aplicável. Aqui, por exemplo, uma das alterações então que vai ser feita neste regime de simplificação administrativa é tornar mais clara a forma como os prazos são contados, como os prazos administrativos são contados. De forma que o cidadão perceba, de facto, quando é que termina o prazo. Porque às vezes é muito difícil, porque o prazo suspende-se por isto, o prazo suspende-se por aquilo, a administração suspende o prazo por um motivo, depois o particular pede para suspender o prazo, suspende-se mais uma vez o prazo, e torna-se muito difícil então perceber, por exemplo, quando é que termina o prazo para efeitos de um deferimento tácito, ou para um indeferimento tácito, ou para impugnar judicialmente, para pedir que a administração funcione e decida. E, dessa forma, então, é preciso simplificar normativamente o texto de forma a que ele não só seja compreensível para os cidadãos, para que eles, então, conheçam mais facilmente o direito. Aqui, até numa lógica de logística formal, se pensarmos bem, a logística formal é isto, é redigir o texto de acordo com um código que seja facilmente descodificado pelos aplicadores do direito ou pelos destinatários daquela determinada norma jurídica, mas também de uma forma mais genérica, simplificação no sentido de, então, garantir uma maior coerência do quadro legislativo aplicável e uma compreensibilidade do quadro legislativo aplicável.
E, por fim, um último nível que eu não vou tratar muito, mas que também é interessante, que é a dificuldade, por vezes, da comunicação com o Estado. E aqui, isto já, eu não vou tratar tanto, porque isto já é quase a simplificação administrativa pura e a relação com a simplificação administrativa pura, sim, e a relação com a simplificação legislativa não é assim tão clara. Do que é que eu estou aqui a falar? Por exemplo, quando nós recebemos uma carta da Fazenda e não percebemos. Não percebemos. E nós tirámos direito e não percebemos. Não percebemos o que é que será um cidadão que recebe aquela carta, uma carta da Câmara Municipal, uma carta de uma entidade administrativa, uma carta da polícia a aplicar uma multa. Nós não percebemos. Que é, por efeito do artigo tal, do lado tal, etc., etc., vem-se comunicar que o cidadão tem que cumprir a obrigação de estar no sítio tal. O que é isto? Não sei. Isso. E lá está. E eu tirei direito. E eu não percebo. Há uma necessidade crescente, e há uma compreensão crescente da necessidade de clarificar a comunicação entre o cidadão e o Estado, porque, reparem, o custo de descodificar aquela carta é também um custo económico, é também um custo, pelo menos de tempo, se não um custo de oportunidade e um custo financeiro, eventualmente se eu tiver de pagar alguma coisa. Mas, em parte, simplificar a comunicação da administração com o Estado tem ganhos económicos e também tem ganhos ao nível, então, da democracia, porque o cidadão mais facilmente percebe o que é que o Estado quer dele e, se eu não perceber o que querem de mim, aí é que eu não vou cumprir, não é? Ao menos que seja claro qual é que é a obrigação que eu tenho de cumprir para poder cumprir e a poder compreender. A relação disto com a simplificação legislativa é uma outra, que é também a da comunicação do conteúdo das leis, comunicar o conteúdo das leis. E aqui, não só ao nível de comunicados de imprensa, por exemplo, ou sessões de esclarecimento, quando um ato legislativo é aprovado, aquele exemplo que o professor João Tiago deu há pouco, por exemplo, então, quando o pacote da simplificação foi aprovado na Generalidade, comunicou-se para se chamar a atenção das organizações não governamentais, das associações empresariais. Atenção, vamos ter aqui uma fase de consulta ao público, participem se estiverem interessados. Mas também numa lógica mesmo de atenção, a lei X e Y mudou, agora o que tem que passar a fazer é isto e isto. E isto pode ser feito, então, quer através destes meios mais tradicionais, quer através daquilo que antigamente se chamava a propaganda pública, ou também se chama a publicidade institucional, ou seja, o Estado publicitar o que é que mudou com a nova legislação. É claro que isso depois é complexo, porque isto também pode ser interpretado como propaganda àquele determinado detentor do cargo naquele determinado momento. E, portanto, isto levanta toda uma série de problemas, mas há um nível objetivo e técnico de comunicar o conteúdo da lei, o que é que muda, de uma forma objetiva, isso é útil para o cidadão que compreende o que é que muda. Comunicada a alteração legislativa, as empresas, por exemplo, se continuam a queixar de encargos legislativos que já não existem. Ou, visto de outra forma, a administração pública continua a exigir a prática de certas atuações que já foram purgadas do texto legal e que, no entanto, como não foram corretamente comunicadas, a administração sente-se legitimada para continuar a pedi-las e o cidadão sente-se obrigado a continuar a cumprir. E isto, para além daquelas situações em que as empresas, por isso, simplesmente queixam por algo que já não existe no ordenamento jurídico porque não foi corretamente comunicado e porque não se aperceberam disso. Mas daí então existir uma dimensão de comunicação que é importante ao nível da simplificação. Resumindo aquilo que vimos até agora, simplificação. A simplificação tem a ver com a redução dos encargos administrativos, o custo que cumprir obrigações legais tem para os cidadãos e para as empresas, nomeadamente, então, da recolha de informação, a informação que não seria recolhida de outra forma que não fosse para cumprir a legislação, mas também o custo, então, de cumprir a legislação em causa. A ideia é reduzir este custo ao mínimo possível.
Para além disso, então, garantir que os regimes legais impõem o mínimo possível de encargos aos cidadãos e às empresas. E estas últimas duas dimensões que nós estivemos a falar, o facilitar a acessibilidade ao direito, não só então o conhecimento do direito, o conhecimento do enquadramento jurídico, por exemplo, no que diz respeito então, notem, isto pode passar por medidas tão simples como a disponibilização do jornal oficial de forma gratuita e ligá-lo de forma simples ao Google. Há estudos que fizemos em que há um número crescente, a partir do momento em que o Diário da República passou a ser disponibilizado eletronicamente, gratuitamente, há um número crescente de cidadãos que tentam resolver os seus próprios problemas ou que tentam aceder ao conteúdo normativo que é aplicável através de uma pesquisa Google simples ou de uma pesquisa na barra pesquisar no site do Diário da República. Claro que isso depois tem outros problemas associados que as pessoas não interpretarem bem a legislação e não terem um contexto generalizado. Mas há então um acesso mais direto ao direito e mais simplificado que permite uma desburocratização de certa forma. E começando aqui, podemos ir a um nível então mais complexo ou mais elaborado da redução da complexidade regulatória e daí também da incerteza jurídica e, por fim, então, o nível da comunicação escrita entre o Estado e os cidadãos de forma a que seja acessível e simples. Nesse sentido, então, a simplificação tem várias dimensões. O acesso ao direito e à legislação, a avaliação do impacto legislativo, aquilo que o professor João Tiago esteve a falar, e, portanto, uma dimensão de logística material, uma dimensão de redação normativa, e aí há uma relação com a logística formal. A forma como o texto é escrito é uma forma que é simples, clara, facilmente perceptível, e também uma forma de regular, ou também a regulação das formas de interação entre cidadãos ou empresas e o Estado, de forma a manter essa interação ou equilibrada em termos de custos-benefícios, ou que o Estado não imponha custos às empresas e aos cidadãos que não pretenda de facto, para os quais não tenha uma justificação de facto. Pode ter, como vos dizia no início, pode ser uma justificação política. O Estado pode optar por aquela medida, mas tem que ter pelo menos consciência de quais é que são os custos dessa medida antes de avançar. A simplificação administrativa é, por isso, transversal a toda a administração, implica a utilização de várias ferramentas e várias práticas que vamos ver de seguida, e tem uma ligação existe então esta relação evidente entre a redução de encargos e uma estratégia global de melhoria da qualidade da lei. Mas então vamos para a relação com a avaliação legislativa. Porque é que a qualidade da legislação de um Estado é importante? Porque as leis e os regulamentos são um instrumento essencial para a concretização das políticas públicas. Nesse sentido, a concretização das políticas públicas, a um primeiro nível, é feita através da política legislativa, através das leis. E há, por isso, uma ligação evidente entre a concretização de medidas que melhoram o bem-estar da sociedade, o ambiente, prosseguem determinados objetivos, e a redação de atos normativos. Esses atos normativos têm, então, um determinado custo para a sociedade e, portanto, o que está em jogo é a melhoria da qualidade da legislação e também a verdadeira ponderação desses custos. Uma boa legislação, aquela ideia então de uma better regulation, assenta nestes três elementos, que é a avaliação de impacto, que é a existência de consultas e audições, ou seja, uma participação do público elevada, que é ao nível da simplificação administrativa. A ideia da avaliação de impacto, então, já foi tratada pelo professor João Tiago, e já vamos falar mais um bocadinho dela. A ideia das consultas e audições é uma ideia, então, relacionada com, por um lado, a legitimidade do procedimento. Quanto mais participado se for o procedimento legislativo, mais o cidadão sente que aquele ato legislativo é um ato legislativo
legítimo, reconhecido como bom, que foi elaborado ouvindo os cidadãos, e também há uma dimensão de se ele se sente ouvido, se o cidadão se sente ouvido pelo poder público e sente que a sua contribuição foi tida em conta na elaboração da lei, então há uma menor probabilidade de incumprimento do ato legislativo e há uma menor possibilidade também de contestação, quer contestação social, quer contestação judicial. A avaliação legislativa é, por isso, central para a tomada de decisões e é um instrumento-chave para melhorar a qualidade regulamentar e legislativa, bem como, então, prosseguir o bom governo, a boa governação. Isto porque a avaliação legislativa permite melhorar a qualidade da informação disponível para a tomada de decisões, como já referi. Ponho aqui uma citação de um empresário americano que eu acho que é representativo desta ideia da relação entre a avaliação e a simplificação. Metade do dinheiro que eu gasto em publicidade é desperdício. É um desperdício. O problema é que eu não sei qual é que é a metade em que eu estou a desperdiçar dinheiro. E, portanto, nós sabemos que há desperdício no Estado. Nós sabemos que há coisas que são pedidas a mais. Requisitos que são pedidos a mais. O problema é nós percebermos quais é que são aqueles que estão a mais. De forma a podermos, então, por exemplo, simplificar a legislação do ordenamento do território sem prejudicar o ordenamento do território, simplificar a legislação ambiental sem tentar prejudicar a legislação ambiental. A origem da avaliação legislativa está na análise custo-benefício, mas como viram com o professor João Tiago, a verdade é que os indicadores numéricos simples podem facilmente induzir em erro e não têm em conta outras dimensões. A realidade é mais complexa do que uma pura análise custo-benefício num Excel de uma economia. E nesse sentido, há uma evolução hoje em dia para a avaliação de impacto conter e abranger não só esta avaliação custo-benefício simples de uma primeira geração, mas também impacto administrativo, esta lógica de simplificação, impacto ambiental e impacto social. A relação entre, então, a avaliação legislativa e as políticas de simplificação pode ser vista quer a um nível de simplificação preventiva que leva a uma avaliação legislativa ex ante, que é um processo corretivo de simplificação, ou seja, a identificação de problemas na legislação, a identificação de custos excessivos e a sua correção através de avaliação ex post. Na verdade, no entanto, esta visão é uma visão muito simplista, porque existe uma grande correlação entre estes dois tipos de avaliação. Em rigor, o que acontece muitas das vezes em setores económicos estabilizados é que eles já têm um enquadramento normativo e por isso o que acontece é que existe uma avaliação do enquadramento normativo existente, portanto uma avaliação ex post, que dá origem a uma revisão desse quadro legislativo. E, nesse sentido, temos uma avaliação ex post que é simultaneamente, em parte, uma avaliação ex ante da alteração legislativa que aí vem. Existe, hoje em dia, então, diferentes metodologias que podem ser adotadas a este nível, que é da avaliação legislativa e da sua utilização para a simplificação administrativa. O primeiro nível é um nível relativamente simples, que é aquele que utiliza formulários de simplificação, ou seja, é necessário à administração, é necessário ao proponente de um ato legislativo preencher um formulário e, preenchendo esse formulário, deixar claro quais é que são os encargos que está a impor, quais é que são os encargos que está a retirar, o que é que está a fazer, e isto pode ser quer através de uma forma mais tradicional ou típica no preâmbulo do ato legislativo, na exposição de motivos, o que quer que seja, quer através de uma forma mais institucionalizada, através de um formulário propriamente dito criado, que depois circula e que permite essa avaliação pelos vários gabinetes legislativos.
Depois, então, surge a ideia da avaliação dos encargos administrativos, que então tem como precursor o teste Kafka da Autoridade de Simplificação Administrativa da Bélgica e que, em Portugal, teve uma repercussão no teste Simplex, que hoje em dia está a evoluiu para o programa Quanto Custa, que eu acho que o professor João Tiago já terá a falar, e o primeiro programa, Quanto Custa, daí o 1.0, é um programa muito de análise custo-benefício de Standard Cost Analysis, portanto, de STM, mas hoje em dia está a avançar para este terceiro nível, que é, digamos, o nível mais avançado e que se está a pretender alcançar, que é o da avaliação de impacto global ou integrada, que abrange então não só esta avaliação de custo económico puro, mas também, como tem uma dimensão ambiental ou climática, tem uma dimensão de consequências para o combate à erradicação da pobreza, consequências para a igualdade de género, consequências para os povos nativos, consequências para etc. Aqui, no entanto, há um problema de, como referiu o professor João Tiago também, há desde logo um problema de não vermos isto por mais do que aquilo que é então uma avaliação de custo-benefício. Daqui não resulta uma só solução, a última decisão tem que ser a decisão do poder político, e por outro lado, também não podemos também ver isto por mais do que o que é, no sentido de há uma série de problemas associados, nomeadamente de métrica, como é que se mede, por exemplo, custos para as empresas e se põe na balança com benefícios para a biodiversidade. Será que se consegue converter os benefícios para a biodiversidade num benefício económico que é colocado no outro prato da balança? Como é que isto funciona? Como é que se põe na balança benefícios para a igualdade de género e, no outro lado, custos para as empresas? Mais uma vez, é muito difícil alcançarmos, então, nesta avaliação integrada, um resultado único, simples, numérico. Muitas das vezes aquilo que resulta é algo bastante complexo e que depois é preciso o poder político digerir, e às vezes também não há propriamente disponibilidade do poder político para digerir toda essa informação que é carregada através deste sistema de avaliação. Aqui, eu se calhar vou passar isto mais à frente, porque acredito que tenham visto isto com o professor João Tiago. Esta é a metodologia de análise, então, inicial, do modelo holandês, que é um dos custos-benefícios, custos económicos, portanto, implica uma conversão num valor económico de todas os custos e os benefícios da legislação. Aqui, já fazendo a ligação com o ponto seguinte, que é das tendências atuais, há hoje em dia uma tendência de crítica a uma adoção deste modelo de custo-benefício económico puro, no sentido que, lá está, é difícil a identificação de quais é que são os custos e benefícios, é muitas vezes difícil contabilizar benefícios difusos, benefícios para a sociedade, benefícios para o ambiente, benefícios para o património cultural, etc. E também porque é possível que os tempos estejam diferentes, ou seja, o tempo de custo é evidente e imediato no momento de entrada em vigor do ato legislativo, mas o tempo do benefício pode vir mais longe no tempo. Da mesma forma, como diga-se de passagem, também pode haver uma legislação que tem um benefício atual evidente, mas que, no entanto, tem um custo para gerações futuras que também é difícil contabilizar. Como é que contabilizamos o tempo a par do custo económico nessa dimensão? Para além, então, de que o modelo, tal como é criado, é um modelo excessivamente focado nas empresas e não nos cidadãos, e que deixa de lado, então, estas outras dimensões. Daí a vantagem de adotar uma avaliação integrada ou global, com as desvantagens, ou seja, perde-se a simplicidade de um só resultado com um valor facilmente perceptível e facilmente adotável. Então, rapidamente, passando para tendências atuais e desafios.
A principal, então, tendência atual neste domínio é a simplificação legislativa como política pública ela mesma. Ou seja, até há relativamente pouco tempo, aquilo que acontecia era que, de um contexto de alteração legislativa, surgia o assunto da simplificação legislativa. No entanto, com o reconhecimento da simplificação legislativa como um propósito de descomplexificar a vida dos cidadãos, facilitar o investimento das empresas, etc., surge a ideia da simplificação administrativa como uma política própria. E, nesse sentido, então, existem políticas públicas de simplificação, do qual, então, o Simplex é um exemplo. Para além disso, isso é muitas vezes posto a par com avaliações, auditorias, avaliações de impacto sucessivo e aquilo que hoje em dia a União Europeia chama testes de fitness, portanto é uma espécie de check-ups da legislação para ver se a legislação ainda está saudável ou se é preciso exercitar a legislação de forma a ela perder as gorduras administrativas. E nesse sentido, então, por exemplo, ao nível da União Europeia, são conduzidos estes testes de fitness periodicamente para ver se é preciso um desses exercícios de redução das gorduras de um determinado ato legislativo. E também uma lógica de one in, one out. Portanto, na medida em que só se pode criar um encargo administrativo, na medida em que se reduzir o encargo administrativo com um valor equivalente, há também a adoção da política uma só vez em várias dimensões. Há, por exemplo, a administração pública falar uma só vez, no sentido de existir um balcão único onde eu me dirijo, ou que existe um gestor público com o qual eu, cidadão, falo e que me responde e que me dá, e que é, digamos, a face da administração com a qual eu lido. Eu lido com esta pessoa, esta entidade, e ela depois, então, isto então evita aquele cenário kafkiano de eu ir de guichê em guichê da administração pública. Não, há um só guichê, há um balcão único. E isso, então, é uma simplificação uma só vez. Também há uma só vez no sentido da administração falar uma só vez, criar então mecanismos de conferência de serviços ou conferência decisória, em que todos os serviços sentam à mesa e daí resulta um só ato administrativo que resolve a minha situação. E também esta lógica uma só vez neste programa Once Only, no sentido de pergunto uma só vez, uso muitas vezes. Ou seja, na medida em que eu forneço um dado à administração, e esse dado é introduzido no balcão informático da administração, sempre que eu voltar a precisar desse, ou melhor, sempre que a administração pública voltar a precisar desse dado, eu já o dei, ele já está nesse balcão e a administração pode ir buscar. É claro que isto levanta uma série de problemas que vos devem estar, neste momento, a tocar as campainhas da legislação de proteção de dados. Nessa dimensão, então, eu tenho que autorizar, uma solução é eu autorizar que esse documento seja, imaginem, é diferente ainda assim, se a administração pedir-me autorização, imaginem, não é? Eu forneci aquele dado à Câmara Municipal e agora eu preciso que aquele mesmo documento seja usado pela Fazenda. É diferente eu ter que fornecer o dado outra vez à Fazenda ou eu receber um e-mail da Fazenda a dizer atenção, nós vamos usar este seu dado. Concordo da autorização e eu dou a autorização. Está resolvido. Escuso de fornecer aquele documento outra vez. E, por fim, ao nível daquela simplificação da comunicação, há, por exemplo, um programa antigo no Reino Unido que se chama o programa Crystal Clear, que tem sido agora também generalizado, que é, digamos, verificar se os panfletos, se a publicidade institucional, se os documentos, se as cartas que se recebe da administração são crystal clear, portanto, são claras como cristal. Se eu consigo perceber se um cidadão normal consegue perceber, um cidadão ordinário, o bom pai de família, consegue perceber o que é que lá está escrito e, dessa forma, cumprir. A par destas tendências, existem então tendências, hoje em dia tudo isto está interconectado com a lógica do e-governo, e-government, e o governo em linha,
e também uma lógica da digitalização. Todos os exemplos que eu vos dei, aliás, são o balcão único, hoje em dia, um balcão eletrónico. Como é que eu falo com o gestor único? Através ou de um e-mail, ou através de, pode ser uma rede social, pode ser através do WhatsApp, pode ser através de o que é que seja. Tem normalmente ser uma via que possa permitir a verificação da identidade, mas há essa lógica de crescimento da digitalização e, com isso, facilitar a simplificação e um abandono progressivo do papel. Isto, mais uma vez, tem problemas que estão associados, nomeadamente problemas de inclusão social ou de criação de uma disparidade dos cidadãos que não têm tantos acessos à rede, à internet, ou que não sabem, não conhecem, não têm conhecimento para utilizar a internet. Mas aí a lógica, a solução para isso é criar sempre uma alternativa que seja uma alternativa de papel. Embora se possa encorajar a utilização da internet, preferencialmente tem que dar uma oportunidade às pessoas que não conseguem, não podem, não sabem usar a internet, ainda assim aceder aos serviços públicos. A lógica de avaliação legislativa também é uma lógica que tem vindo a beneficiar muito da inteligência artificial como mecanismo de tratamento de acesso e de tratamento de grandes conjuntos de dados. E, por fim, aqui já não a este nível, mas há uma crescente cooperação internacional, de forma aos resultados normativos, aos resultados legislativos serem mais ou menos equivalentes, no sentido de existir, então, uma transversalidade. Por exemplo, isto vê-se muito nas lógicas de combate, nos enquadramentos legislativos de combate à corrupção ou de combate ao branqueamento de capitais, em que se pretende que o enquadramento legislativo seja o mais semelhante possível, e aí também uma lógica de coordenação na concepção, monitorização do enquadramento legal, de forma a existir esta cooperação para o melhor enquadramento legal. Vou passar isto à frente porque estou em cima do tempo e, no fundo, já fui cobrindo esta ideia. Queria compartilhar com vocês, então, um dos nossos grandes parceiros a este nível, para além da União Europeia, é a OCDE. E a OCDE, há 2 anos, emitiu o Outlook de política regulatória, que tem um mapeamento dos esforços dos Estados para garantir a qualidade da legislação. Se quiserem espreitar, nesse Outlook tem então até perfis Estado a Estado, nomeadamente o perfil de Portugal, mas queria só partilhar com vocês, então, a propósito destas tendências atuais, quais é que são as recomendações-chave da OCDE neste contexto, e essas são, por um lado, regular melhor, ou regulamentar melhor. Aqui, até visto numa lógica de participação e de audiência dos interessados, é importante que os cidadãos tenham uma palavra a dizer na legislação. Coordenação além fronteiras, esta lógica que eu vos dizia, num mundo globalizado, a produção de uma política pública através desse instrumento que é a legislação só consegue ser verdadeiramente alcançado se existir então essa coordenação transfronteiriça, como podemos ver ao nível do Covid, mas também ao nível das alterações climáticas. Esse é um desafio crescente. E, por fim, a terceira recomendação-chave é olhar para os resultados. E aqui, então, uma lógica da necessidade de uma crescente avaliação, nomeadamente uma avaliação ex post. De facto, há uma grande resistência, ou tem-se assistido a uma resistência à adoção da avaliação legislativa por o decisor político entender que essa avaliação acaba por limitar as suas opções, mas a maneira de ver a questão é aquela que eu creio ser a correta e que eu fiz disso há pouco, que é, na verdade, não se está, de certa forma, se está condicionado ao decisor político, mas se está condicionado ao decisor político só na medida em que se está a dar as informações que se consideram ter as melhores informações para ele melhor decidir sobre aquela determinada matéria. Aqui é verdade que
Só para terminar, então, desafios para o futuro. É verdade que o RIA, que é o Regulatory Impact Assessment, portanto, o impacto, a avaliação de impacto normativo tornou-se muitas vezes vista como algo meramente burocrático e procedimental, ou seja, há este procedimento que é feito, nós pegamos nos resultados, pomos na gaveta e fazemos aquilo que sempre quereríamos de alguma forma, ou limita-se a ser o preenchimento de um Excel, preenche-se aquele Excel, pronto, tem-se o resultado, ok, está feito. Já fizemos a nossa obrigação. Não é... Muitas das vezes não existe uma visão estratégica dessa avaliação, no sentido de que ela é feita de forma casuística para alguns casos, embora, percebem, algumas leis que são importantes têm, mas outras leis que são igualmente importantes não têm necessariamente. E é difícil perceber porquê. Em algumas situações percebe-se, ok, urgência, ok, resposta aos desafios da crise energética. Tivemos que alterar o mercado da energia, mas na maior parte dos casos, de uma forma genérica, deveria ser possível perceber à partida se aquele determinado instrumento legislativo teria sido sujeito ou não à avaliação de impacto e porquê. E o terceiro desafio é este que já temos vindo a falar, de crescer para uma avaliação global ou que tenha em conta outras dimensões que não é meramente económica. E o ciclo de vida da lei, muitas vezes, permanece incompleto. O que é que eu quero dizer com isto? A avaliação ainda há, ou melhor, já se conseguiu tornar-se standard a existência de uma avaliação ex ante, por vezes, o tal preenchimento do Excel, mas muitas vezes então a lei entra em vigor e nunca mais se olha para ela, nunca mais se vai avaliar se, por exemplo, aquilo que foi dito na avaliação ex ante corresponde àquilo que de facto são os custos hoje em dia, e se é preciso fazer o tal ajuste, é preciso um follow-up, é preciso uma lógica de sequencial, não existir só uma avaliação ex ante, mas também avaliações periódicas da lei de forma a identificar problemas e melhorias. E era isto que tinha para vos dizer. Muito obrigado.